Tripeta, aqui quem fala é Renato Negreiros e venho falar com vocês hoje pela última vez sobre a Copa América. A Copa América que chegou ao final neste sábado com a conquista do Chile. Derrotou a Argentina nos pênaltis, depois de um empate de 0 a 0 na prorrogação. A equipe chilena conquistou a sua primeira Copa América na história, vencendo nos pênaltis por 4 a 1. Gonçalo Higuaín e Ever Banega desperdiçaram suas cobranças e proporcionaram assim a chance para que Alexis Sánchez definisse a Copa América. E assim o fez o atacante do Arsenal, decidiu a competição e trouxe a glória pela primeira vez da sua seleção ao seu país, que hoje comemora ensandecidamente essa conquista. Com relação ao jogo Chile e Argentina, fizeram um jogo bastante equilibrado, um jogo característico do futebol sul-americano, de muita pegada, muita raça, muita vontade, muita disposição, divididas fortes, muitos cartões amarelos, muitas discussões, muitas rodinhas em torno do árbitro, bem característico e, claro, com polêmicas sobre a arbitragem. A Argentina irá reclamar para sempre de um pênalti aos 44 do segundo tempo que o árbitro não deu, que na minha opinião foi pênalti. Marcos Rojo foi agarrado dentro da área por Francisco Silva e o árbitro fez vistas grossas. Acho que 10 em cada 10 árbitros não dariam aquele pênalti, já pensando no camburão no final do jogo. E a Argentina ainda teve uma outra chance durante a partida, depois do lance do pênalti, teve uma chance com o Higuaín, quando o Lavezzi chutou cruzado, o Higuaín chegou um pouco atrasado. Não dá para condenar o atacante do Napoli, porque a jogada foi rápida e a bola não saiu, não foi da maneira ideal para que o Higuaín conseguisse finalizar inteiro. Foi uma finalização meio atribulada. Então não dá para condenar, afirmar que o Higuaín foi culpado pela derrota. Pois bem, depois disso teve a prorrogação, um jogo de muita marcação, pareceu que as duas seleções já estavam meio que combinando. A gente sempre fica com essa sensação quando a gente vê um jogo que termina 0 a 0 no tempo normal, às vezes dá a sensação que os dois times fazem meio que um acordo. Claro que isso não acontece, mas dá essa sensação. São 120 minutos, é muito cansativo, muito tenso, os jogadores buscando cumprir suas funções da melhor maneira possível. E os dois treinadores, você vê claramente o comportamento dos dois times respeitando demais as propostas de seus treinadores. A equipe chilena apresentando um futebol de muita marcação, muita intensidade, característica das equipes do São Paulo. A Universidade de Chile em 2011 já fazia muito isso e ele conseguiu implementar isso na seleção e o resultado está aí. Depois de boas participações eliminatórias, Copa América e Copa do Mundo, veio essa Copa América em casa, que eles estavam obcecados por ela e conseguiram o título, com ótimos jogadores. A geração atual chilena é considerada a melhor de sua história e já conseguiu o melhor resultado da história do Chile. Então é de se considerar sim que essa geração é maravilhosa. São grandes jogadores, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Valdívia. Pode-se falar o que quiser do Valdívia, mas o Valdívia jogou uma excelente Copa América, tirando a parte da substituição. Eu costumo dizer que quando o jogador é substituído e fica feliz com isso, desconfie dele. Mas se ele sai, ele é substituído, ele fica chateado, ele fica irritado, pode contar com esse cara, que esse cara vai te ajudar a conquistar títulos, a conquistar vitórias. Só que o Valdívia ele exagera um pouco nisso, ele não tem muita educação e respeito com quem o comanda e com quem o substitui. Enfim, como o Chile foi campeão, não vamos falar de crise na seleção chilena, não é verdade? Vamos falar da parte boa, do que funciona. A equipe chilena joga com 3 zagueiros e os 3 zagueiros que atuaram hoje nessa função não jogam como zagueiros naturalmente. Os 3 costumam jogar, desempenhar funções diferentes nos seus clubes. Todos os 3 jogam de volantes. São o Francisco Silva, que eu já citei, que fez o pênalti no Rojo, o Marcelo Dias e o Gary Medel, que para mim foi o grande destaque defensivo desse Chile. Eu vi muita gente perguntando como o Gary Medel jogava de zagueiro pela altura que ele tem. Simples, ele não é zagueiro. Ele desempenha essa função ali pela proposta, pelo futebol que é proposto pelo São Paulo, que é de muita marcação, mas também de qualidade técnica. Ele privilegia o toque de bola, a saída calma, a saída com passe, a saída pelo chão, preferindo assim jogar dessa forma do que jogar com chutão. Com relação à equipe argentina, eu considero que o Martino substituiu mal. Não que o Higuaín, que eu já citei por ter perdido aquele gol, não que o Higuaín seja um mau jogador, pelo contrário, o Higuaín é um excelente atacante. Mas Carlos Tevez é sobrenatural, um cara acima da média, jamais deve ser pretendido numa situação dessa. O cara que ganhou o campeonato italiano e a Copa da Itália tem um cartel de títulos invejável, não pode ser pretendido numa decisão tão difícil, tão importante, tão minimamente decidida. Tevez ficou no banco, não entrou, Higuaín entrou no lugar dele. Anteriormente, Di Maria tinha saído machucado já e tinha sido substituído por Lavezzi. E a última substituição acabou sendo o Banega no lugar do Pastore, que eu também não faria. E a saída do Banega, a entrada do Banega não afetou muito os 120 minutos, o jogo de bola rolando, mas afetou sim na disputa de pênalti. O Banega que fez, para mim, a pior cobrança das 3. Higuaín chutou mal, chutou para fora, mas foi com força. Ele errou o alvo, digamos assim.
Banega não, recuou a bola para Cláudio Bravo praticamente. Enfim, eu disse anteriormente, repito, o Chile e a Argentina foram as duas melhores competições, as duas melhores equipes dessa competição, além da Colômbia, que eu considerei a terceira melhor seleção, apesar de ter sido eliminada tão cedo nas quartas de finais. Com relação ao Brasil, vocês estão vendo aqui o nosso pequeno resumo sobre a Copa América, tudo que passou, imagens marcantes dessa competição, que deixou uma boa impressão. Ela não é, eu tenho sempre uma desconfiança sobre competições que são disputadas por seleções nessa época do ano. Isso deveria ser revisto, porque normalmente os jogadores vêm cansados de uma longa temporada europeia. E alguns campeonatos da América do Sul também são disputados e terminados nessa época. Os jogadores vêm cansados de uma temporada desgastante e praticamente fazem uma pré-temporada dentro das competições. E aí, quando você consegue começar a ver um entrosamento e um rendimento, o cansaço bate e acontece o que aconteceu. Mas eu acho que a Copa América ainda assim proporcionou alguns bons espetáculos para a gente. Pois bem, com relação à classificação final, o Chile conquistou o título, ficou com o primeiro lugar, a Argentina em segundo, o Paraguai perdeu, o Paraguai que eliminou o Brasil nas quartas de finais, perdeu para o Peru por 2-0 ontem, ficou em quarto lugar, com a seleção peruana ficando em terceiro. O Brasil ficou com o quinto lugar na classificação geral, muito abaixo do que se esperava da equipe de Dunga, uma vez que ele tinha assumido a seleção depois daquele fracasso, daquele fiasco de 7-1. Então eu encerro aqui, peço desculpas a vocês pelos nossos erros, as nossas limitações, a gente tem muito que aprender ainda, agradeço muito a quem curtiu, a quem assistiu e convido vocês para continuarem com a gente, porque o Tripleta só está começando. O Tripleta vai vir aí continuaremos cobrindo o Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa, a Copa Libertadores e a temporada 2016-2017 do futebol europeu. Mando um grande abraço a todos, falo em nome de Tripleta, eu sou o Renato Negreiros. Um grande abraço